Vilma, presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários. Vocês lá no dia da rebelião, vocês estavam com quantos agentes para uma população carcerária daquele setor 5, cerca de 400 presos, era isso? Exatamente, nós temos uma unidade formada em H, onde nós tínhamos 5 agentes no efetivo e um de reforço. Ao todo nós temos 5 agentes por plantão naquela unidade prisional, uma estrutura bastante difícil, porque ela, além de requerer que os agentes fiquem em quarto de hora vigilando, fazendo a vigilância das celas, também tem que fazer todo o andamento, toda a segurança e a fiscalização da unidade prisional. Fora os presos que trabalham lá fora, e os agentes também têm que fazer essa fiscalização. No dia de visita, nesse dia da rebelião, era final de visita, onde 3 agentes estavam na parte de cima monitorando os presos e os 3 estavam liberando as visitas e entregando a documentação. Daí os agentes verbalizaram os procedimentos para os presos adentrarem nas celas, os presos se recusaram, disseram que não iriam entrar nas celas porque estavam com receio de ser vitimado por outra facção. E disse que não iria entrar nas celas. Era o pessoal do PCC, na cela, no pavilhão 5. O pavilhão 5 só tem PCC. E no pavilhão 4 eles invadiram. É outra unidade prisional. Que a gente está falando do 5? Certo. Então, eles disseram que não iriam... Mas é outra unidade, mas para o pessoal que é de fora explicar, que fica no mesmo terreno da Alcaçuz, né? É dividido por uma cerca, se não me engano. Não tem nada de muro, ou tem muro separando o pavilhão 4 do 5? Pois bem, o pavilhão 5 é uma unidade construída dentro da unidade de Alcaçuz, no mesmo terreno, no mesmo espaço geográfico, apenas dividido por uma tela, uma cerca, só para marcar o espaço mesmo. Daí, os presos dessa unidade do pavilhão 5, onde iniciou essa rebelião, disseram que não iriam entrar dentro da unidade porque estavam com receio de serem atacados por outras facções que queriam transferência e, enfim, os agentes daí, como a unidade não estava pegando celular por causa dos bloqueadores, saíram para Alcaçuz, ficou 3 agentes e os 3 foram a Alcaçuz tentar uma ligação com o diretor, falaram com o coordenador e expôs a situação. O coordenador mandou que eles retornassem e que fizesse o tranca e que os presos tinham que obedecer. Os agentes entraram na unidade, alguns já tinham liberado algumas visitas, mandaram os presos entrar novamente, os presos já estavam quebrando, já estavam avançando, queimando os colchões, os agentes tiveram que usar arma não letal, balas de borracha, mesmo assim os presos não recuaram. Como a unidade prisional só não tem saída de emergência, o engenheiro que fez esqueceu desse detalhe, só tinha uma entrada e uma saída. Como os agentes ficam na parte de cima, onde a ventilação é mais precária, é insuficiente, os agentes tiveram que sair porque estavam asfixiando com a fumaça, como também o risco das 4 alas irem contra os agentes, que era o que estava acontecendo. Os agentes saíram, conseguiram liberar algumas visitas não quiseram sair, os agentes saíram e foram buscar reforço em Alcaçuz. E aí aconteceu o confronto em seguida. E Alcaçuz, quando passaram o pavilhão 4, já estava se rebelando também. Os agentes ficaram entre o pavilhão 5 e o pavilhão 4. Os agentes de Alcaçuz desceram para o pavilhão 5 para resgatar os agentes que estavam naquela unidade. Os agentes, mesmo antes de sair, pegaram todas as armas, pegaram as munições que puderam e saíram para Alcaçuz. Quando chegando em Alcaçuz, se juntaram com os demais agentes no hall e tentaram fazer a intervenção, porque os presos, após saírem do 4, vieram em direção ao hall, que queriam sair pela porta da frente. Iam fugir pela porta da frente. Exatamente. Aí foi evitado essa fuga. Foi os agentes que estavam, todos os agentes se uniram e começaram a atirar, inclusive com armas, para poder, quando eles viram que as munições eram letais, eles recuaram. Daí a gente já tinha peço o reforço, mas foi cerca de 40 minutos de confronto entre presos e agentes penitenciários. As mortes que se divulga 26, você acredita que pode aumentar? Fica nisso mesmo? Olha, Você que estava lá dentro no dia do... Exatamente, nós presenciamos todo o
o confronto que houve posterior, né, que eles tentaram novamente entrar em confronto, inclusive o nosso grupo de operações especiais, ele que dispersou as duas facções e cada uma ficou do seu lado, evitando o confronto imediato de outras mortes. Nós, como estivemos lá, fizemos as vistorias dentro do pavilhão 3, 4, 5, né, os corpos que nós encontramos junto com a Força Policial e com o ITEP foi apenas 26 corpos. Os presos disseram que tinham outros dentro da fossa, mas o preso entrou, resgatou 2 corpos e não tinha nenhum outro corpo. Mesmo assim, nós solicitamos a CAERN e o Corpo de Bombeiro que fosse desgotar as 2 outras fossas que tem para saber se poderia ter ficado no fundo, já que as fossas não são tão fundas, são 2,5 metros cada. Então amanhã dá a perspectiva. Nós não sei, posso lhe afirmar se tiveram outras mortes ou não, até porque houve fuga na unidade. Como houve fuga, ninguém sabe quem fugiu. Quantos também? Você disse que botaram fogo na relação dos presos, como é que é essa história? Como eles tomaram a cadeia no pavilhão 5, eles queimaram os prontuários. Todos os prontuários, queimaram toda a cadeia, queimaram os alojamentos dos agentes, pegaram os coturnos, queimaram o bebedouro, queimou a televisão, o prontuário, tudo que tinha na unidade não ficou em pé. Você com a sua experiência de agente, né? Esse caso agora, atualmente, hoje, o secretário disse que eles conseguiram dominar a situação. A situação do presídio está com a polícia militar ou continua ainda com os presos? Olha, a situação do presídio está muito complicada e muito crítica. A segurança em si, ao redor da unidade prisional, está toda com a polícia militar, com a força de segurança que vem reforçando a segurança da unidade. Mas dentro da unidade, a não ser o setor médico, que são os presos que trabalham, e também os presos que estão na triagem, os demais presos estão todos soltos dentro do pavilhão, né, e também tendo acesso a subir no telhado e assim, o controle em si, nesse momento, continua com eles. Continua com os presos.